Bom, gente, aqui já vou explicar para vocês que já teve um fundo primeiro feito com lápis B, tá? Acompanhando o vídeo com a lapiseira 05, eu venho fazendo pequenos risquinhos bem leve, controlando o peso da mão, para poder dar definição de textura, acentuando algumas marcas. Mudando para o lápis 2B, eu começo a reforçar algumas rugas de expressão e já puxando os risquinhos da textura. Para poder fazer isso, eu considero a maneira mais fácil definir primeiro um fundo na pele. Esse fundo é o que vai determinar a cor da pele da pessoa. E depois eu dou leves toques com a borracha para acentuar, como vocês podem ver, na maçã do rosto tem alguns toques de brilho. A luz, ela bate e se expande, ela não é uma coisa fixa, então são camadas por sobre camadas. Ali eu venho com o lápis 2B, reforçando algumas marcas características do brilho e a sombra. E assim você vem graduando o seu desenho, camada por sobre camada, uma por sobre a outra, e nunca de uma única vez. Assim você consegue um sombreamento mais consistente no desenho. É só ir acompanhando o vídeo e vocês vão conseguir perceber. Com a borracha, eu venho dando leves toques para poder abrir alguns pontos de luzes. Mas esses pontos eles não são definitivos, porque eu vou novamente passar o pincel para poder espalhar novamente e acertar aquela transição muito grave que fica do brilho para a sombra. E com isso eu consigo amenizar aquela coisa dura que fica no desenho. Então vamos fazer leves toques por toda essa parte da maçã do rosto, utilizando a Tombow 2.3. Novamente com o lápis 2B, eu venho acentuando alguns pontos dos poros para poder fazer a textura da pele. E acertando algumas partes que vão ficar um pouco mais escuras. Aqui nesse trecho eu passo o pincel, que é para poder espalhar e não ficar uma transição muito seca da sombra para a luz, do claro para o escuro. E com isso consigo amenizar. Como a luz ela bate e expande e eu passei o pincel por cima, então alguns pontos eles vão perder e vão ficar meio opaco. Então eu venho com a borracha novamente, só que dessa vez em menos pontos, para poder aumentar algumas regiões onde a luz bate com maior intensidade. Reparem que com essa já é a minha terceira camada que eu estou fazendo em cima do desenho. A parte de canto na divisão, as texturas de pele, todas essas rugas de expressão, você vai olhando na sua referência e vai se baseando por ela. É importante vocês pegarem referências na internet e observar a queda da pálpebra inferior, qual o tipo de textura que fica. Onde eu estou passando agora a lapiseira, também existe uma queda e um formato específico para esse tipo de ruga de expressão, tá? Porque a maçã do rosto ela tem uma queda e ela tem um formato dela quando ela faz o bigode chinês. E essas rugas de expressão ela possui um formato característico dela, você não pode fugir disso. Vamos acentuando alguns pontos dos poros, e essa ainda não é a última camada, tá?
Após isso, nós temos que passar a borracha limpa-tipo, que é para tirar excessos que tenham ficado, e também o pincel para poder tirar toda a aspereza dessa transição do grafite com a borracha. Vamos espalhando com o pincel, acertando e escurecendo alguns pontos, mas sem deixar uma coisa muito agressiva, para que ela possa ficar mais suavizada. Limpa-tipos agora nós vamos pegar e retirar o excesso do grafite e acentuar alguns pontos de luz. Onde o grafite ficou muito carregado, que fugiu da tonalidade do desenho, você pode utilizar essa borracha. Mas com muito cuidado, porque ela geralmente costuma deixar como se fosse uma gosminha por cima do desenho, uma cola, vamos dizer assim. E isso não é legal. Então, após usar o limpa-tipo, você pega o pincel e passa ele suavemente pelo mesmo local onde você passou o limpa-tipo. Isso é muito importante para que você possa tirar essa cola e continuar trabalhando com o desenho. Com a borracha agora vamos dar alguns toques, não em todo o desenho, mas alguns toques, acentuando os locais onde a luz bateu com mais intensidade. Sempre limpando a ponta da borracha, porque gasta muito essa borracha. Por incrível que pareça, porque você quer fazer, para fazer texturização de pele, você tem que estar com ela sempre bem apontada e com a ponta bem limpa, para que você consiga ir ajustando o desenho. Onde eu utilizei o esfuminho foi para poder acertar algumas manchas, já a característica da idade, e depois com o lápis eu medi na minha referência para saber exatamente onde que estava aquela mancha. Vamos reforçando aqui os caminhos, por onde você quer que vá ficar mais escuro, de acordo com a sua referência. Utilizo uma borracha elétrica com uma pontinha 2.3 da Tombow nessa borracha, para poder intensificar, mas nessa parte não é tudo, são só alguns pontos que ao passar o pincel por cima perderam o brilho e você precisa reforçar novamente esses brilhos. Não é em todo o local, tá? É só onde a luz bate com mais intensidade. E o fundo já acinzentado que eu deixei no desenho, ele me serve exatamente por isso, porque o branco, ele não existe, o branco é luz. Então, se eu quero alcançar novamente o mesmo tom do papel, que tom branco, eu preciso já estar com uma superfície acinzentada, senão eu não consigo chegar nesse branco, ao menos que eu preserve o local. Agora vou finalizando algumas partes com a lapiseira 05, só para acertar os toques das manchas de pele. E ficou assim, tá? Espero ter ajudado vocês. Tá aí, gente, se vocês gostaram, espero que curtam, se inscrevam e compartilhem o vídeo aí com seus colegas. Todo auxílio é muito bom para todo mundo, ok? Um abraço, até a próxima.